Êxodo capítulo 14, bora lá? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizestes isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirarem de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que tenho falado no Egito, dizendo: Deixe-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Veja que Deus está dizendo para Moisés assim, ó: Por que clamas a mim? Essa fala aqui todo mundo atribui aqui a Moisés, mas o texto ele deixa bem claro quem é que está clamando. Quer ver? Volte alguns versículos para que você preste bem atenção o que é que está acontecendo. Olha só. Versos 10. Olha o que diz aqui, ó. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quem está clamando é os filhos de Israel. Olha agora lá de novo. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize para quem? Moisés diz aos filhos de Israel que marchem. Então esse por que clamas a mim é para o povo, não é para Moisés. Por isso a importância de ler o texto. Preste atenção, versos 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Veja isso daqui, ó. E levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Veja que Deus está dizendo para Moisés estender a vara ao mar. Eu acho que você já ouviu alguns hinos e alguns pregadores também dizerem que o Moisés ele tocou no mar, abriu o mar, bateu no mar, o mar abriu. Tem nada a ver não, porque o texto deixando bem claro que é apenas para levantar a vara, é para estender aqui, ó, a mão sobre o mar e o mar será fendido. É o texto, não sou eu. Mais à frente também você vai ter a firmeza disso que nós estamos falando. Continuando. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Então Moisés, olha isso aqui, ó, a firmeza que eu disse para você do verso 16. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então veja, ele está estendendo a mão, não é batendo no mar, certo? Continuando aqui. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas.
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende novamente aqui, ó. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. Bom, esse é o capítulo 14, bem rápido, bem breve e bem explicativo. Eu espero que você entenda que a importância de lermos com atenção ela é muito importante. Ainda que a nossa fala seja errada, mas a nossa interpretação e a nossa expressão ao expor o texto precisa ser de forma correta. Por isso que é bom você ler mais de uma vez o texto, assim você tem uma certa familiaridade e não vai falar e nem ensinar errado, correto? Deus te abençoe e eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.